Bom, gente, vamos para a última questão da prova da UB de 2013, que é a questão capital. Eu acredito que talvez boa parte de vocês, se não todos, vieram aqui ver a solução, porque esse exercício aqui exige da gente pensar um pouco mais, beleza? Eu não sei se vocês fizeram uma comparação, mas o exercício tomadas, eu não vou pegar aqui, senão vou gastar um tempo, 1.500 pessoas que são usuárias desse site resolveram. Então, ó, 1.500 pessoas. Esse exercício, 139 usuários resolveram. Então, é uma quantidade até assim relativamente baixa, porque é um exercício que exige da gente um nível de raciocínio e também de conhecimento, tanto geométrico quanto algébrico. Eu não sei o quanto que vocês tentaram resolver esse exercício, mas por mais que seja difícil, e não sei se vocês tentaram por muito tempo, ou tentaram por pouco tempo, ou se chegaram a conseguir, esse exercício ele carrega um aprendizado muito importante, tanto para a vida quanto para exercícios competitivos. Porque essas coisas às vezes estão ligadas mesmo. O que eu estou querendo dizer? E eu vou trazer um pouco dessa discussão porque eu acho muito importante. Um problema, tanto na competição aqui, mas levam isso para a vida de vocês também, eu gosto de imaginar como se fosse uma esfera. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E muitas vezes, quando a gente acaba de se deparar com esse problema, que ele por completo é uma esfera, a gente tem só uma visão muito superficial. É como de do todo a gente acaba se só observando só um pedacinho dele. Então, é muito importante que a gente entenda que o processo de resolver um problema é a gente conseguir expandir essa manchinha verde em cima desse problema que seria a esfera como um todo. Então é bom a gente sempre atacar o problema por diversas perspectivas, de modo que a gente tente sempre aumentar a nossa visão sobre o problema. Então talvez você gastou um tempinho ali e descobriu algo novo. E aí essa manchinha verde acabou aparecendo um pouquinho aqui. E aí você teve uma outra visão. E você percebe um pouco desse lapso aqui. E aí você começa a tentar juntar essas ideias de modo que essa manchinha cresça mais um pouco. E você vai batendo a cabeça, e você vai criando exemplos, e você vai tentando resolver. Aí você, por exemplo, pega esse primeiro exemplo aqui e tenta provar por qual motivo que a resposta é sim. E esse aqui, por qual motivo que a resposta é não. E nesse trabalho de ir cavucando o problema, você vai descobrindo essa esfera. E você vai aumentando a sua visão em cima do problema, até que chega um ponto que você consegue resolver. E na hora que você resolve, e você olha de novo para essa esfera, você percebe assim, meu Deus, então era só isso. Só que esse processo demora. E é o processo mais importante para a gente conseguir resolver um problema difícil daqui para frente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas talvez isso já tenha acontecido com vocês. Se vocês pegarem exercícios passados, que antes você achava, nossa, que exercício complicado, capaz de você ler hoje e fazer até de cabeça. Porque você olha para a esfera e já vê ela por completo. E às vezes a gente não vê, que é o que está acontecendo aqui. Porque é um exercício que exige um nível de abstração. Bom, agora falar um pouco essa viagem muito doida, o que consiste esse exercício? E por que eu disse isso, tá? É para vocês tentarem aí resolver o exercício. Sabe, cronometra, bota assim, cara, eu vou ficar aqui 40 minutos tentando resolver ele. Se não sair 40 minutos, eu vejo a solução. Porque é importante desenvolver essa habilidade. Mas aí, beleza. Se vocês tentaram, não conseguiram, o que consiste esse exercício? Você tem um texto aqui justificando, mas a ideia está dentro desse parênteses aqui. Ele quer saber que se dado quatro áreas se dado quatro áreas, cada uma referente a um retângulo, é possível construir um retângulo maior que, quando eu dividir esse retângulo, ele vai ter essas quatro áreas? Ó, vamos ler o parênteses. Existe um retângulo que possa ser dividido por duas retas perpendiculares, cada uma paralela a dois lados do retângulo, tal que as quatro áreas formadas obedeçam às exigências do governo. Então, quais são as exigências do governo? As exigências do governo é que, dado uma área retangular, na hora que eu dividir essa área por duas retas perpendiculares, o que é duas retas perpendiculares?
são retas que formam um ângulo de 90 graus. Então a gente tem que traçar duas retas perpendiculares. E o exercício disse também que elas são paralelas aos lados do retângulo. Então não posso fazer isso aqui, tá? Isso aqui tá errado. Porque por mais que talvez, vamos supor assim, elas de algum jeito formam aqui um ângulo de 90 graus, elas não são paralelas. Elas precisam ser paralelas aos lados. Então tem que ser retas dessa forma aqui, ó. Eu consigo ter um retângulo maior e dividir ele em 4 usando esse tipo de divisão e conseguir formar 4 retângulos que tenham essa área aqui. Existe um retângulo que pode ser dividido por duas retas perpendiculares, cada uma paralela aos dois lados do retângulo. Cada uma paralela aos dois lados do retângulo. Tal que as 4 áreas formadas, 1, 2, 3, 4, obedeçam às exigências do governo. Quais são as exigências do governo? É esse valor dado pela entrada aqui. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, 1, 2, 4 e 8. Existe um retângulo maior em que eu consigo formar os retângulos 1, 2, 4 e 8? Essa é a pergunta. A resposta é sim. Por qual motivo? Por que é sim? Vamos lá. Vamos colar aqui de novo. Então, eu tenho 4 retângulos. Um com 1 metro quadrado, outro com 2 metros quadrados, outro com 4 metros quadrados, outro com 8 metros quadrados. Qual que é a área total do retângulo, gente? 15 metros quadrados. É só somar todo mundo. Então, se você pegar um retângulo de lado 3 e de lado 5, vocês concordam comigo que esse retângulo aqui, de lado 3 e lado 5, tem 15 metros quadrados? Concordam comigo? Beleza. 5 vezes 3, 15. Eu consigo dividir esse retângulo da seguinte forma. Ó. Eu vou deixar esse lado com 1 metro quadrado e esse lado aqui com... Deixa eu colocar de outra cor. 1 metro quadrado e esse lado aqui ó, com 2 metros quadrados. Estão formando 3, tá bom? Vou deixar esse lado aqui com 4 metros quadrados e aquele lado ali ó, com 1 metro quadrado. Por que eu dividi em 2? Para eu conseguir traçar essas duas retas aqui, ó. Pronto, ó. Dividi o retângulo em 4 áreas de duas retas paralelas aos lados e perpendiculares entre si. Agora, vamos fazer as continhas aqui. Podia pegar outra cor aqui. Vamos lá. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Só que aqui, perceba que aqui em cima é 4. Então, esse aqui, cara, aqui embaixo também é 4. E esse aqui também é 4. Aqui também, ó. Se aqui é 1, aqui é 1. E aqui é 1. Se aqui em cima é 1, aqui embaixo também é 1. Aqui embaixo também é 1. Então, vamos fazendo as contas. Esse aqui deu 8. 4 vezes 1 dá 4. 1 vezes... Esqueci aqui, ó. Esse aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Beleza, gente. Aqui, ó, a gente encontrou um retângulo que dá para dividir em 4 áreas, onde um retângulo tem 4, o outro retângulo tem 2, o outro tem 4 e o outro tem 8. Um retângulo tem 1, 2, 4, 8. Então tá aqui. O que é importante a gente entender? De que quando a gente divide o retângulo desse jeito, esse lado fica igual a esse lado, que fica igual a esse lado. Então esses lados aqui são iguais, ó. O lado aqui de cima também, ó. Esse lado aqui do retângulo é igual a esse lado do retângulo, que é igual a esse lado do retângulo. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Vocês entenderam, né? Ó, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui. Tá, por que isso aqui é importante? Para a gente entender, vamos generalizar aqui o problema. Generalizar. O que é generalizar? É transformar o problema em um problema que dá para eu poder colocar qualquer valor possível. Então, ao invés de eu chamar de 4, de 2, de 1, eu vou chamar de uma letra. E aí, quando você quiser, você substitui um valor para essa letra. Igual a gente está acostumado aqui, quando a gente está lendo a entrada. Ó. Aqui ele generalizou, tá vendo? Ele não deu um valor específico, ele deu uma letra. Aí você bota o valor que você quiser nessa letra. Vamos fazer a mesma coisa. Retângulozão. Vou traçar aqui uma reta. Será que eu consigo traçar uma reta mais retinha? Ó. Aqui. E
Eita. E vamos traçar uma outra reta qualquer, não importa a posição dela agora. Tá? Importa só como é que a gente vai criar nossas ideias aqui nesse retângulo. Então, beleza. O que a gente sabe? O que eu acabei de falar? Que esse lado aqui, ó, esse lado L1, ele é igual a esse lado L1 aqui, que é igual a esse lado L1. Vamos colocar assim. Esse lado L2, ele é igual a esse lado L2, que é igual a esse lado L2. Esse lado aqui, ó, vou botar de laranjinha, L3 é igual a esse lado L3, que é igual a esse lado L3. E por fim, vou botar de preto, esse lado aqui, ó, L4 é igual ao lado L4 é igual ao lado L4. Então, ó, tá aqui a nossa figurinha bonitinha, eu acho que não tem dúvida do que eu acabei de fazer. Beleza? Esse retângulo aqui, gente, ó, esse aqui, eu vou falar que ele tem uma área que eu vou chamar de A. Aí você bota o valor que você quiser, lembra? Aqui, eu vou falar que esse retângulo tem uma área B. Esse tem uma área C e esse aqui tem uma área D. Essa figurinha que a gente quer, tá? Então, essa aqui é a imagem importante para a gente poder tirar algumas informações muito importantes daqui. Qual que é a primeira informação? Quais são as informações importantes? A gente vai obter 4 equações aqui. Percebe o seguinte, a primeira, se eu fazer L1 vezes L2, o resultado disso é A, porque A é a área do retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Então, isso aqui é um retângulo só, tanto que esse L1 é igual a L1, L2 é igual a L2. Então, base vezes altura dá o A. Então, L1 vezes L2 resulta na minha área, qual? Na minha área A. Só que o C é também L3 vezes L2. Então, vou escrever isso aí também. Então, vai. A equação 2 vai ter um igual aqui. O meu L3 vezes o meu L2. Olha o L2 aparecendo aqui de novo. Vai resultar no meu C. Eu acho que vocês entenderam, né? Então, vou fazer isso aqui para cada um dos retângulos. Então, olha só. O L1 é verde ali. L1 vezes L4 é igual. Aí eu já vou escrevendo aqui para facilitar minha vida. Aqui vai ser o B, porque L1 vezes L4 dá B. E aqui vai ser o D, ó. L3 vezes L4 dá D. Então, beleza. Tá aqui as 4 equações que a gente precisa. Então, olha só a sequência. Peguei o exemplo. Então, se a gente for imaginar aquela esfera que eu disse, ó. No início, a gente tinha da esfera toda uma pequena visualização do problema. Qual que era? Poxa, eu só consigo lidar com esse exemplo aqui só. Então, a gente estava com uma manchinha bem pequenininha aqui, ó. Aí a gente generalizou. Agora a gente tem uma visão maior do problema, ó. Então, essa manchinha aqui verde, ela cresceu. Dessa imagem, eu tirei outra informação, que são as relações dos lados com a área. Então, essa manchinha aqui cresceu um pouco mais, vamos supor que cresceu para esse lado. Agora basta a gente juntar tudo isso e tentar crescer ainda mais essa manchinha verde para a gente resolver o problema. Primeira coisa, o que a gente tem que saber aqui de importante é que os valores que nós conhecemos, que são esses que são dados na entrada, são as áreas dos retângulos. Então, tudo que está de azulzinho aqui, gente, presta atenção, ó, tudo que está de azul a gente conhece. São valores que vão ser dados para a gente. A gente não tem que descobrir. A gente vai usar uma gavetinha lá no código e esse valor vai ser passado pela entrada. Então, é importante que a gente consiga, de algum jeito, arrumar essa informação de modo que só fique esses valores aqui nas equações. Porque se esses valores aqui tiverem alguma relação entre si, só basta eu fazer uma simples continha. O problema aqui é achar essa relação. E a gente começa achando essa relação percebendo que essas duas equações, ó, os dois têm um L2. Tem um L2 aqui em cima e um L2 aqui embaixo. Então pode ser que eu consiga relacionar o A com o C. Como? Vamos pegar aqui essa equação aqui de cima, colar aqui embaixo. Vou pegar essa relação aqui de baixo e colar aqui embaixo. Olha só, essa aqui. O meu L1, ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Aqui, ó, o meu L3 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, ó, ele está dividindo. Opa. 1 e 2. Equação 1 e 2, ó.
Então, ó, disso aqui, a gente chegou nisso aqui. Beleza, o que a gente consegue disso aqui? Olha que legal. Esse cara, presta atenção nisso aqui, ó. Esse cara é igual a L2. E esse carinha também é igual a L2. Se eu tenho duas coisas que parecem diferentes, mas que são iguais à mesma coisa, então elas só podem ser iguais entre si, tá bom? Porque se esse cara é igual a L2 e esse cara é igual a L2, eles só podem ser iguais entre si. Então, eu posso dizer, e eu agora não vou usar nada colorido para agilizar aqui, que A sobre L1, que é esse cara, é igual a C sobre L3. Doideira, né? Mas olha só, já está acabando. Porque agora eu consigo fazer o seguinte, esse cara aqui, ó, que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando aqui para cima. E esse cara que estava multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Agora eu tenho essa relação aqui. Essa relação é importante, vamos guardar ela aqui, ó. Então, L1 sobre L3 é igual a A sobre C. Guarda isso. Vamos para esse cara. Esse cara eu vou fazer mais rápido, porque eu acho que vocês entenderam. Vou copiar, colar aqui. O B. Ó, o L4 está nos dois. Então, quem vai passar dividindo é o L1. Quem vai passar dividindo aqui é o L3. Então, eu traço aqui uma divisão. Os dois são iguais a L4. Se os dois são iguais a L4, vou até fazer aqui embaixo, ó. O que a gente tem? A gente tem que B sobre L1 é igual a D sobre L3. Os dois são iguais. Só que se L1 está dividindo, ele passa multiplicando. E se o D que estava multiplicando, ele passa dividindo. E aí a gente guarda essa informação também. Agora, gente, olha essas duas informações que a gente tem. O que vocês percebem aqui? Vocês conseguem perceber que esse carinha é igual a L1 sobre 3 e esse carinha também é igual a L1 sobre 3? Então, esse cara e esse cara, eles são iguais à mesma coisa. E se eles são iguais à mesma coisa, a única coisa que eu consigo concluir disso é que eles são iguais entre si. Então, A sobre C é igual a B sobre D. Olha que bonito. Lembra que eu disse que as únicas informações que eu tinha eram as letrinhas azuis? Tá aqui, ó. Eu posso até fazer aqui, ó, para ficar mais claro. Agora a gente tem uma equação que as únicas informações que nós temos são as letrinhas azuis. Escrevi errado. A sobre C é igual a B sobre D. Ó, a única informação que nós temos é que as letrinhas são azuis. Não, a única informação que nós temos são as letrinhas azuis, ó. Então agora a gente descobre que A vezes D, então eu passei o D multiplicando, vou multiplicar cruzado aqui, ó. A vezes D é igual a C vezes B. Ou para ficar mais bonitinho, né? B vezes C. Esse aqui é a resposta do nosso problema. Qual que é a resposta do nosso problema? Só dá para formar um retângulo, dado essas quatro áreas, só dá para formar um retângulo maior se existir dentro dessas quatro áreas, se for possível multiplicar A por D e isso for igual a B por C. Então, quando a gente pegar esses quatro números aqui, esses quatro números só vão ser respondidos como sim, dá para formar um retângulo maior, se eu conseguir pegar dois valores aqui diferentes e a multiplicação desses dois valores der o mesmo resultado. Olha só que interessante. Vamos pegar esse exemplo aqui. 1, 2, 4, 8. Por que a resposta desse aqui é sim? Porque se eu chamar o A de 2, o D de 4, aqui, ó, o B de 1 e o C de 8, 2 vezes 4 é 8 e 8 vezes 1 é 8, então dá, então forma.
Então, acontece. É possível conseguir construir essa igualdade. Olha só nesse caso aqui, ó, que a resposta é não. Vamos pegar esse caso aqui. Eu consigo pegar uma combinação de dois valores de tal forma que essa igualdade aqui seja verdadeira? Não consigo, eu não consigo pegar dois valores aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6, 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 3 dá 6, 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 1 dá 3. Então não tem como. É impossível. Aí, para terminar, gente, a gente vai ter que testar todas as possibilidades de combinações possíveis. E quais são elas? Quais são as quantidades de possibilidades? São A vezes B. Então, vamos lá. Eles vão dar pra gente o A, o B, o C e o D. Né? 1, 2, 4 e 8. Esse é o A, esse é o B, esse é o C, esse é o D. Só que eles vão dar de forma assim, bagunçada. Não é na ordem. Então, a gente vai ter que testar todas as possibilidades. A gente vai ter que testar A com B e ver se vai ser igual a C com D. Depois a gente vai testar a possibilidade se A com C vai ser igual a B com D. E depois testar a possibilidade se A com D vai ser igual a B vezes C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. E a gente tem que testar essas possibilidades aqui. Bom, a dificuldade, igual eu falei, é na construção desse raciocínio. E conseguir completar e colorir de verdinho toda essa esfera do problema. Então isso aqui são camadas, tá vendo? Por isso que um problema é dito difícil, quando ele tem várias camadas de abstração. Então, a gente chega no fim, o código é bem simples, na verdade. O que a gente precisa fazer é ler a linha. Então, linha igual a input ponto split. É fazer o A aqui, pegar o A, pegar o B, o C e o D. O A vai estar na linha 0. Tem que transformar ele para inteiro, lembra disso. O B vai estar na linha 1. O C vai estar na posição 2. E o D está na posição 3. E aí o que eu tenho que testar é, a gente volta aqui para esse caso. Tem um if para cada um desses, ó. Aí, foi mal. If se A vezes B for igual a C vezes D, eu imprimo que sim. Então dá para fazer. Se não, vou ter um elif aqui, ó. Elif. Aí outro caso, A vezes C, B vezes D. Vamos pegar aqui esse elif e criar outro e fazer A vezes D, B vezes C. Agora, se nenhum desses aqui passar como verdadeiro, então quer dizer que não dá para formar um retângulo. Isso aqui já funciona, tá? Vou rodar para vocês. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Deixa eu rodar. Aí. 1, 2, 4 e 8. Então a resposta é sim, funcionou. 1, 2, 3 e 4. A resposta é não. Lembrando que a resposta é não. E aquele ali que a gente não rodou nos nossos exemplos, vamos rodar agora. 15, 14, 6 e 35. E a resposta é sim. Então é isso, gente. Só vou dar um outro exemplo aqui de como fazer isso. Ao invés de vocês fazerem vários elifs, vocês podem botar um ou aqui. Eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas o ou é como é que o ou funciona. Se qualquer um deles forem verdadeiro, você pode imprimir sim. Então, ou me empresta uma caneta vermelha, ou você me empresta uma caneta vermelha ou preta. Se você me emprestar qualquer uma das duas, eu vou aceitar. Então, é basicamente isso aqui, ó. Qualquer um desses aqui, se for verdade, você imprime sim. Se não, você imprime não. E aí fica mais bonitinho o código. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. O problema não é difícil por causa do código. O problema é difícil por causa do nível matemático e o raciocínio abstrato. Por isso que eu acho que esse exercício é de extrema importância, porque é o exercício que mais vai elevar a sua forma de pensar, de resolver um problema.
de entender a complexidade de um problema e de conseguir também abordar de diferentes perspectivas essa esfera do problema como um todo. Tá bom? Até mais.